Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre chatbots. Vocês já ouviram falar de chatbots? É a inteligência artificial conversacional, tanto faz, em que você interage diretamente com a máquina. Veja bem, como é que estamos acostumados a interagir com os instrumentos ou equipamentos eletroeletrônicos, computadores e etc, né? Todos os equipamentos hoje em dia, da sua televisão até a sua geladeira, etc, tem um mini processador lá de CPU, né? Que permite a gente interagir com os mesmos, né? Como é que a gente fala isso? Como é que a gente dá instruções à máquina? Como é que a gente hoje por cliques, né? Então, hoje você está acostumado a pegar seu smartphone lá, pegar seu dedo. O smartphone é um, o smartphone é um, tem sensores e ele é também um atuador. Então você lá clica lá, ele executa uma função e te dá uma resposta, um feedback. Perfeito? Mas o que seria legal, né? Nos sonhos de Alan Turing, de Asimov, de Arthur Clarke, de tantos outros da ficção científica e também das ciências em geral. É conversar com a máquina. O que era ficção científica hoje é possível. Então, eu estou aqui num Bolt Carrier, tipo, o Bolt se importa com você, que foi criado por mim, por Fernanda Castilho, por Hugo Brandão, por Leonardo Ramires, por Sérgio Gama, que é o coordenador desse processo, no Instituto Da Vinci. Nós tivemos a iniciativa de criar um Bolt para falar sobre o Covid. Claro que a gente está implementando novas funcionalidades a ele, tá? Então, como é que se fala com esse Bolt? Eu quero saber, Ulisses, quantos foram contaminados no mundo. Então você vem aqui no Messenger, ele já também está no WhatsApp, tá? Está no Instagram, mas eu estou entrando no Facebook. Você vem aqui e pergunta quantos infectados no mundo. Ao invés de você dar um Google, você já vem aqui direto. Ulisses, até o momento são 3 milhões, caramba. A última vez que eu perguntei pra ele, eu perguntei São Caetano, no ABC, São Paulo. Bem, quantos infectados em São Paulo? Ulisses, atualmente são 19 mil. Vamos ver se ele sabe quantos infectados em Bauru. Não, em Bauru ainda a gente não colocou cidades, tá? Então, isso é um Bolt. Tá vendo? Você faz a pergunta, ele responde. A Bia do Bradesco usa isso daí, que inclusive é com o Watson, tá? Por baixo dos panos é o Watson Assistant e NLU e outros instrumentos que eu vou mostrar para vocês. Mas Ulisses, só escrevendo, né? Eles só vão interagir. Não. Tem como a gente também implementar, né, text to speech, speech to text, que você fala com a máquina e ela te responde. Então você é uma conversa natural, uma linguagem natural. Qual que é a distinção desse tipo de bolt que a gente fez com alguns bolts que tem aí simplórios? Os outros bolts, assim, eu não vou explicar de uma forma detalhada, é como se fosse uma árvore binomial, né? Eles têm uma árvore lá de informação que você pergunta, é isso? Sim. Se não, é isso. É outra coisa. E ele só te limita numa disjunção exclusiva, que depois vai se abrindo, né? Ficou complicado, né? Ou é A ou é B. Não tem o C, não tem o D, não tem o E.
Então se você perguntar para ele, ó, se você faz um boot, eu quero pão, ele vai entender. Se você falar, eu gostaria por obséquio de um pão, ele já não entende. Por quê? Porque ele não tem uma inteligência artificial por trás que consegue compreender, né, o sentido dessa frase, certo? Lembre-se lá de frases, né? Tem a sintaxe, tem a morfologia, certo? Ele não consegue compreender. Então, essa é a distinção de um bolt de inteligência artificial com os demais bolts. Como é que funciona o bolt? Tem um mecanismo que explica, Ulisses? Aqui tem. A gente fez até um mecanismo de funcionamento para o público em geral. Então, aqui é um videozinho. Ó. Você é o usuário, certo? Você vai perguntar para um dos canais, né? Instagram, WhatsApp, Telegram, Messenger. Esse daqui, bem. Aí, o que acontece? Quando você faz a pergunta, ele vai para um orquestrador, tá? Esse orquestrador manda por baixo dos panos, que é o back-end, para o Watson Assistant. O assistente, em português. O que ele vai fazer? Ele vai entender a sua pergunta, então ele vai chegar, vai mandar aqui. Existem os negócios chamados entidade, não vou explicar nesse vídeo, nem se talvez explique mais pra frente, que vai relacionar o que você está perguntando e entender o contexto. Ele vai mandar por uma Cloud Function, que vai mudar por Natural Language Understanding. Vocês não vão entender nada, mas alguns que entendem de inteligência artificial vão entender. Mas o importante é vocês verem como é que funciona o mecanismo por trás. Aí depois vocês podem pesquisar. Ele vai para o Watson Assistant, depois ele vai para o Cloud Function, depois ele vai para o Natural Language Understanding. Aqui é a inteligência artificial, tá? Aqui também, mas aqui é a mais forte da inteligência, porque ele vai entender o contexto do que você está falando. Você está entendendo? Ele vai, é aquela distinção de você pedir onde é que fica, sei lá, onde fica São Paulo. São Paulo, por obséquio, eu gostaria muito de ir até lá. Então, independente de como você vai falar, ele vai conseguir extrair da frase a sua intenção, que é ir para São Paulo, ou onde ela fica localizada. Que é isso que faz um bolt. Ele tem a entidade, tem a intenção, entendeu? Beleza. Continua no vídeo. Também se liga ao Watson Knowledge Studio. É uma integração de vários serviços e de vários algoritmos, tá? E aí o que ele faz? Ele vai, por exemplo, você perguntou uma localidade, você perguntou um país, você perguntou alguma entidade, ele vai até o banco relacional, o SQL, por exemplo, vai fazer uma query, vai buscar isso e vai jogar de novo aqui. Então é uma integração que ele faz, entendeu? Uma de duas mãos, de duas vias, inclusive com muita integração com esse serviço. Aí ele volta. Deixa eu pegar aqui e aumentar para vocês verem. Tá vendo? Que legal. Ó. Aí ele volta, vai, interpreta, vai pro orquestrador e te responde. Aí chega no canal. Esse canal aqui é como se fosse o front-end, né? Como se fosse. Ele é onde você vai interagir, né? É a experiência com o usuário. E é isso. Vocês entenderam esse esqueminha? Cancela, o que é isso? Vocês entenderam isso? O usuário vai, faz a pergunta aqui por intermédio, né? Pela mediação do canal, pode ser um messenger. Vai para o orquestrador, depois vai para o back-end, depois ele vai para o Cloud Function, depois vai para o Natural Language Understanding. Primeiro ele vai para o Watson Assistant, depois ele vai para o Watson Knowledge Studio, volta, faz uma query, depois da query volta, depois vai para o orquestrador, do orquestrador, quer dizer, não é tão fácil como a gente imagina, né? Então um projeto desse é um projeto caro, razoavelmente caro, claro, dependendo do que você deseja, tá? Então a gente cria. Tá, Ulisses,
Legal. Sabe a Siri e a Google? Ok, Google, a Google Assistente. Ah, eles usam isso, é isso daqui. Isso que você está aqui vendo por trás. Não o Watson, logicamente é da Google. Mas é tudo que você está vendo isso aqui por trás. Ele vai usar o NLU, vai usar outros algoritmos que conseguem compreender e te responder. Aí ele transforma texto em fala e você, quando você fala, ele transforma em texto para interpretar. Você pode ver que quando você fala, ok, Google, me conte um poema, ele escreve, me conte um poema. Na verdade, aquilo não é ilustração ou cosmético, aquilo é porque ele está escrevendo primeiro para depois ir para o Natural Language, para outros algoritmos e ele interpretar. Então é sempre assim o funcionamento. Fechou? Tá, Ulisses, e o que um chatbot faz? Vamos lá. Inúmeras funções, pessoal, de mercado, de tudo, por exemplo, eu gostaria de. Então aqui, eu peguei esse desse site aqui, tem outros, tá? Então, ó, para otimizar o processo de atendimento ao cliente. Então eu quero selecionar, fazer um pré-filtro daqueles que estão realmente interessados, do que não estão, que são especuladores, ou alguém que vai fazer uma pergunta bem básica e já respondo e já tiro ele da frente. Por quê? Porque aí eu deixo livre, por exemplo, no telemarketing, os meus atendentes que vão só focar em questões mais complexas, medianas. Aqueles que é mais fácil, que é repetitivo e frequente, o chatbot consegue sanar a dúvida e resolver o problema. Para se relacionar com leads e clientes, os chatbots podem promover uma verdadeira revolução. Então, eu posso pegar, filtrar, eu consigo filtrar leads. Então, aquele que está interessado no meu produto, que falou comigo, eu já consigo coletar os dados, lógico, pessoal, de acordo com as leis gerais de dados que vai ser promulgada aí no segundo semestre, tudo bonitinho, tudo aberto, com permissão. O senhor permite eu extrair alguns dados do senhor, etc, etc. Para compartilhar informações entre equipes, então eu posso dar um chatbot aí para mandar para geral, para integrar uma equipe, um grupo, e ele manda automatizado, né, um processo automático, ele manda as informações para falar com os usuários onde eles estão. Cada vez mais estão onde está o novo app. Então, tipo, ele está no Messenger, Skype, Telegram. É bem mais fácil do que o cara entrar lá no Play Store ou no Apple Store ou sei lá o que Store, baixar um aplicativo. Tem gente que tem preguiça, tem gente que não sabe mexer, tem gente que... Não, o cara no Messenger ele sabe mexer, no WhatsApp ele sabe, no Telegram, no Skype. Então ali onde ele está, você consegue falar com ele sem precisar instalar um aplicativo. E para automatizar vendas, é uma parte importante, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, Ulisses, eu quero um chatbot. Fale comigo, tá? Eu vou deixar até um API aí embaixo aí de WhatsApp. Entre em contato comigo e fora, podemos fazer orçamento, podemos ver quanto é que é, tá? E um pessoal especializado se precisar de uma equipe. Tá bom, pessoal? Esse é o futuro. Tudo com a interação da máquina agora vai ser conversando, ou você escrevendo, ou você falando, interagindo. E não tem como escapar, essa é a tendência. E isso é mais fácil, entendeu? É muito mais prático falar com a máquina, ordenar ela executar uma função, uma atividade para atender os nossos interesses, nós humanos, do que a gente ficar lá se matando, ou ter pessoas mais velhas que não estão acostumadas com a tecnologia, que não sabem interagir. Perfeito? Mais um vídeo aí, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre marketing digital e ali também outras formas de interagir, né, com a digitalização, né, cartões interativos e etc. Obrigado, pessoal.